Boa noite! Depois de um tempão sem o Café com Educação, a gente está aqui. De casa nova, estúdio novo, dia lindo que foi hoje e uma noite que com certeza, absoluta certeza, todo mundo vai gostar. Porque eu tenho aqui do meu lado duas pessoas maravilhosas. Para quem não me conhece ainda, sou Fabiola, Fabi. Amo educação, aposto demais na comunicação intencional, amo escola, amo estar dentro de escola, saber de escola. E se você gosta de educação, ou pelo menos tem um filho na escola e admira a escola que seu filho estuda, eu tenho certeza que você vai gostar do podcast de hoje, porque esse convidado é muito bacana. E eu tenho aqui ao meu lado, meu amigo querido, pastor, amigo... Sou eu. Alex Assis. Sou eu. Que Pode tá ser só Alex. comigo, tranquilo. Tamo aí. Prazer ter meu. você Obrigado. aqui sempre, mais uma vez. Pelo privilégio de estar com você. Até porque que quando eu chamo esses caras, eu fico logo tensa. Eu falei, Alex, você tem que estar comigo, porque é um cara de respeito. Altíssimo nível. Grande. Que eu admiro, né? Eu tive a honra de estar num evento com ele como convidada e eu tinha acabado de me apresentar e ele apareceu e eu assistia a primeira palestra que eu tinha visto dele, eu falei, cara, ele tem café no bule. Vou começar a acompanhar, vou começar a entender essa história. E hoje eu tô aqui com o Leonardo Chucruti, CEO do Colégio 01. Estou muito feliz mesmo em receber você nessa minha casinha aqui no Café com Educação, porque sabe como é, professor gosta de café, de boa conversa e de relacionamento. E eu tô assim, eu fiquei ansiosa, contando os dias para poder te receber aqui, porque eu te admiro mesmo, acompanho a historinha do 01, né? Acompanho a sua história. E eu vou deixar ele apresentar para vocês, né? Mas adianto que Leonardo Chucruti tem uma história linda que eu quero que ele fale aqui. Na verdade, ele... Ia ser militar, Léo? Ia ser. Então eu vou deixar você contar essa história. Diz aí. Então, primeiramente, obrigado, Fabi. Obrigado, Alex, aí, pelo convite. Nós que agradecemos. Eu falo sempre que o meu maior prazer hoje é estar falando para gestor educacional, para pai, para mãe. Eu viajo o Brasil inteiro. Né? Esse ano, semana passada, eu estava em Belém, estava em Piauí, Salvador, e a gente conhece o Brasil, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, e é muito legal a minha história poder estar se propagando dessa maneira. Então, vou resumir rápido aí, porque acho que a gente tem muita coisa para falar. Então, sou Leonardo Chucruti e eu sou professor de matemática, né? Eu comecei a minha vida mudou por meio da educação, e eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonado pela educação. Quando eu tinha 10, 12 anos, eu estava vendo Sessão da Tarde, e aí eu vi Top Gun, Maverick lá, e aí eu vi Tom Cruise, eu falei assim, cara, eu quero ser esse cara. Você parecido com esse cara, né? Não, digamos... Eu não vou ser tão bonito quanto ele, mas pelo menos eu vou andar de avião. Eu vou melhorar. Vou melhorar aqui. É parecido com isso, parece engraçado falar. Hoje nas escolas a gente combate o bullying, a gente sabe como isso afeta o indivíduo, como afeta a criança, mas eu sofri muito bullying. Há 20 anos atrás, infelizmente, era normal nas escolas. Então, segundo o estereótipo da sociedade, eu não sou tão gato. Apesar de eu me achar, a autoestima ser bastante elevada, mas eu era... Eu tô com dois Sua mãe galãs trabalhou aqui muito bem isso, sempre disse que você era lindo, e você acreditou? Na igreja também, meu pastor, igual você, assim, ele brincava, filho, você vai dominar o mundo. Eu acreditei. Só que na sociedade eu era magrelo, dentuço e cabeçudo. Então, queijo, lua, tudo que você imaginar... Nós éramos cruéis, né? Eram cruéis. Só que quando eu vi o Tom Cruise, eu falei, cara, é isso. Eu preciso ser o Chucruiser. Esse é ótimo, Chucruiser. Pode encontrar com eles, alunos aí do 01 que estão assistindo a gente. Quando encontrarem com ele na escola, chama de Chucruiser. Colaboradores recebam ele na festa do final do ano com a música. Exatamente. Aí eu falei, cara, imagina, eu vou botar um macacão, pilotar um caça desse, uma moto dessa aí, e botar aquele... óculos. Vou ficar lindo. E eu falei, cara, eu vou percorrer esse sonho.
Só que eu estudei em colégio público, eu não tive uma condição financeira legal. Nessa época, eu tinha acabado de sair de Nova Iguaçu e ir morar na Ilha do Governador. E é muito interessante eu falar, isso aqui eu nunca falei em nenhum podcast, eu já fiz aí, sei lá, uns 20 podcasts, mas eu tava falando terapia, tava conversando e tem alguns momentos na minha vida que são interessantes, eu vou dividir, como a gente tá falando com o educador, com o pai, com mãe. Tem uma história muito engraçada na minha vida, antes de falar um pouco da minha infância ali, que eu não tive, o meu pai não me criou, eu fui conhecer meu pai quando eu tinha 15, 16 anos, e eu falo que foi a relação mais cara que ele teve na vida, que ele pagou pensão aos 16 anos a vida inteira. E aí eu fui entender com ele, com 16 anos, quando eu conheci, quando eu lembro de ter contato com ele, eu falei assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, por que você nunca me procurou? E triste. E aí ele falou assim, poxa, cara, você tem 16 anos agora, acho que eu posso te falar, o seu padrasto me deu um tiro. Meu padrasto é policial militar. Aí eu falei assim, cara, como assim? Meu padrasto deu um tiro, isso não é novela, não é filme de ação? Só que, pô, eu fiquei assim, caramba, que loucura. E aí fui conversar com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, foi expulsa de casa cedo, perdeu o pai cedo, uma história difícil, me teve com 17 anos, uma coisa bem, bem difícil para ela. Aí ela falou, meu filho, é verdade, mas ele te falou o motivo? Só tem um detalhe. Ele deu um tiro mesmo, mas não falou qual era. Contou a verdade? Aí ela falou, na hora de pagar a pensão, ele apareceu com 3 pessoas lá falando que ele não era o pai, não sei o que, seu padrasto ficou... O Natanael ficou muito triste, coisa e tal. E eu falei, caramba, é verdade. E aí foi um dos momentos, eu já tinha 15, 16 anos, que eu pensei assim, cara, não dá pra julgar a vida de ninguém. E eu não sei se eu fosse um pai e tivesse levado um tiro, se eu tinha procurado o meu filho, porque a gente tem o que chama de amor próprio. Mas eu resolvi perdoar todo mundo. Meu pai, minha mãe, meu padrasto, tenho um carinho por todo mundo, tento me relacionar. Ressignificação da vida, né, Léo? Exatamente. E tento não levar isso, óbvio que isso trouxe algumas consequências, isso é indiscutível, até alguns bloqueios em relação à infância, mas o que eu falo sempre é o seguinte, a dificuldade, ela não é boa, a gente luta. Eu falo que eu ganho dinheiro no Brasil com a ineficiência do Estado. Se eu estivesse na Europa, provavelmente eu não estaria ganhando dinheiro porque a educação funciona. Não com educação, com outra coisa. Boa. Mas Finlândia, todos os países que eu visualizei, a educação de fato funciona. Então no Brasil... Eu tenho uma coisa muito legal, ele viaja mundo afora para poder entender um pouco da educação pelo mundo, e isso é muito bacana. É porque eu falo sempre o seguinte, o grande lance é você estar ligado e poder visualizar coisas e trazer para o Brasil. Né? É porque é como se o Brasil vivesse 20 anos atrás. Então, o que está acontecendo lá na Europa agora, se a gente tem a oportunidade de visualizar, né? Exatamente, a gente vai trazer para cá, ensino em projeto, várias coisas. Mas o que aconteceu? Eu bloqueei algumas, mas é importante que as pessoas tenham oportunidade, mas eu me considero uma exceção, porque no meio das crises eu comecei aquilo me fazer vontade de mudar meu mundo. Então, quando eu quis ser o Chu Cruiser, não foi só pelo vestir o macacão, foi tipo assim, cara, pilotar avião pra mim ia ser uma coisa do outro mundo, eu ia me sentir o cara e ia ser fantástico. Só que, como eu estava em colégio público, eu lembro que eu perguntei à professora Maria Helena, eu falei assim, professora, como é que eu faço para ser piloto, para ser esse cara aqui? Ela falou, meu filho, é muito simples, é só estudar. Aí eu falei, então eu vou ser piloto, porque eu vou na escola todos os dias, como merenda no prato azul, né? E aí eu tinha 13, 14, 15 anos talvez. Não, tinha 12, 13 anos. Porque eu entrei no cursinho 15 anos, 12, 13 anos mais ou menos, aproximadamente. E aí eu já tinha trabalhado com Xerox, nesse momento eu trabalhava com Xerox, já tinha vendido quentinha, pipa na praia, tudo que você imaginar, eu sempre fui um empreendedor nato, por isso que eu acho que a sua fala é boa, se eu não ganhar dinheiro com educação, eu acho que se eu tivesse... eu brinco, a mente ela é coisa, né? Eu lembro que quando eu tinha 16, 17 anos, eu brincava de, cara, como é que a gente vai ganhar muito dinheiro? Como é que a gente vai satisfazer? E tem uma brincadeira que eu fiz, que, cara, a gente vai vender bala no sinal porque o lucro é 400%. Não sabia a lucratividade. A gente fazia conta, a gente não sabia do custo fixo na época, mas a gente fazia conta. Vai precisar de 2 prédios, vai precisar de tantas pessoas para vender no sinal, não sei o quê. Então a gente sempre teve esse pensamento interessante. Mas voltando aqui, eu com essa idade, trabalhando na Xerox, entrou um cara hoje, que é o meu diretor pedagógico, que é o André Biondi, que você conheceu.
E ele já tinha 15 anos, ele entrou para tirar xerox de um livro, e lá na capa do livro tava TV, Turma da Vitória, tinha um piloto. Aí eu falei para ele, cara, como é que eu faço para ser esse cara aqui? Aí ele, com a atenção que ele tem no mundo, sempre foi muito atencioso, desde moleque que eu conheço ele, me explicou, ó, a prova não é tão fácil, você tem que fazer concurso, papapá, papapá, papapá. Aí eu falei, caramba, será que eu vou ser o Chucrúzer? Mas eu estava focado que eu queria mudar de vida. Eu não queria mais viver no mundo lá de Nova Iguaçu, da terra do Peter Pan, terra do nunca, que a gente não sabe de nada, não vai para lugar nenhum. E eu não queria viver a vida dos meus pais ali. Eu queria sair daquela bolha para poder mudar o meu mundo. E aí ele me deu o bisu, ó, vai fazer prova. Tem um curso preparatório aqui no Rio de Janeiro, faz a prova. E eu fui fazer. E na época, como se fosse dinheiro de hoje, eu ganhava algo em torno de R$400. E o colégio, tirando xerox. E o colégio cobrava algo em torno de 1.000. Eu falei, pô, vou fazer um bolsão, se eu tirar 70%, 80% achando que era a coisa mais fácil do mundo, vou conseguir pagar a escola. Fui fazer a prova, tinha 20 questões, acertei 2. Aí eu falei, putz, acho que vai ser difícil eu ser um Chucrúzer, porque não deve ter muito desconto. E aí, na época, quem me atendeu foi o Orozimbo, um anjo na minha vida. Escola? Era Tamandaré, da Ilha do Governador, que quebrou, né? Aí já tinha virado outro nome, tinha virado GAP, Grupo de Apoio Pedagógico. Quebrou também. Só que o Orozimbo foi um anjo na minha vida. E aí o que aconteceu? O Orozimbo chegou, conversou comigo e falou, meu filho, você quer ser piloto? Por que você não tenta ser sargento, ser soldado? Isso é alguém que orienta. A orientação para um adolescente é a melhor coisa que tem. Porque você poderia... O sonho é maravilhoso, mas existem caminhos para você percorrê-lo. Exatamente. Ele falou, não vai ser fácil, papapá, papapá. E eu lembro que eu saí de lá chorando. Né? Eu fui para casa chorando, mas eu tive uma ideia. Eu falei assim, cara, e se eu tirar xerox para ele? Porque as pessoas iam tirar xerox da apostila lá onde eu trabalhava. Aí eu voltei para ele e falei, Zimbo, e se eu tirar xerox para você, eu posso estudar aqui em troca? Aí ele pensou, Não, mas a máquina de xerox era tua? Na verdade, eu trabalhava num lugar que o dono era meu amigo e já tinha fechado com ele. E tipo assim, ia sair a 3 centavos, ia vender para ele a 6. Já empreendendo, né? Eu confesso que eu sempre tive muita facilidade em resolver o problema dos outros e visualizar a grana. Quer ver uma coisa? Essa também nunca contei, essa é inédita. Isso já é piloto. Consegui ser o Chucrúzer, resumindo, vai acabar um pouco com a tesão da história, mas é interessante falar isso aqui para vocês. A gente, na aeronáutica, na AFA, na Academia da Força Aérea, a gente ganhava algo em torno de um salário mínimo. De ajuda de custo, alimentação, foi muito bom. O militarismo foi algo fantástico para mim. Só que teve uma vez que a gente tinha que tirar xerox de todas as apostilas e a gente pagava algo em torno de 8 centavos mais a encadernação. Aí eu fiz conta, falei, nós somos 210 cadetes. São 8 livros, 3 centavos em cada livro. Caraca, eu vou tirar essa xerox. Eu peguei e falei com a minha mãe. Atrás, lá na... Não, eu tava em Pirassununga, minha mãe no Rio, tirando xerox a semana inteira. Tua mãe continuou com a xerox? Não continua. A minha mãe tirou xerox, meu padrasto lá, e eu chegava final de semana, sexta, encadernávamos tudo, e levava as apostilas para São Paulo de van. Eu lembro que o dinheiro que eu tirei foi mais do que o salário de um ano inteiro. Olha que legal. E olha que maneiro. E essa é a diferença do empreendedor que as pessoas têm que enxergar. A minha turma economizou dinheiro comigo, porque eles iam pagar mais barato. Você trouxe a solução. Trouxe a solução. E ainda ganhou uma grana. Então, tipo assim, é sobre isso. Tá ligado. Mas o que aconteceu? Fui fazer a prova, e aí ganhei 10% de desconto. Depois eu descobri que se eu tivesse acertado 0, também eu tinha ganho 10, porque era o desconto de participação, de 0 a 10. Mas fui começar a estudar em troca da apostila. E aí eu lembro que, e é por isso que eu brigo muito para a gente melhorar a educação do Brasil. É por isso que eu converso com cada gestor escolar, com cada professor, com cada coordenador, com cada educador, que a única maneira de a gente transformar o mundo é por meio da educação. Não é político, não é nada. O único, de fato, é educação. E educação, principalmente educação básica. Porque você consegue dar os valores, você, Fabi, Alex, que trabalha com escola educação infantil, fundamental, onde você está moldando a criança, onde ela está podendo, é uma esponja, onde ela pode... Até 7 anos de idade, a criança aprende tudo que ela precisa para o resto da vida. De verdade. É claro que tudo que vem depois... faz você ser piloto, faz você ser professor, faz ser, né? Mas os valores, a base, os pilares, pela neurociência,
até o final da primeira infância. Então, é isso, assim, a gente que trabalha com educação, a gente tem aquele, né, o dom de você transformar o mundo, porque o Alex fala muito isso também aqui, né, pra gente, na caminhada de discipulado que a gente faz, que a gente se transforma quando a gente transforma de dentro para fora, né, e quando você toca a criança, você toca lá dentro, o educador, ele é a ponte muito curta entre a criança e o mundo, e aí você toca lá dentro, você vai, assim, consertando e reestruturando, você vai impulsionando e aí você transforma o mundo, né? E eu fico pensando, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, eu viajo para fora aí, tenho dificuldade de falar inglês, tenho vergonha. Se eu tivesse acesso até os 7 anos a uma língua, imagina como é que seria. É isso aí, tanto é que a gente fala que as escolas... E você sabe inglês, né? Eu você sei, só não consegue falar, né? Não consigo falar, travo. Porque existe a tal da aprendizagem significativa, porque quando ela é muito natural dentro das escolas de educação infantil, aquilo passa a ser comum à criança, passa a ser nativo, né? A criança aprende com naturalidade. A gente chama de aprendizagem significativa, que fica pro resto da vida. O que tu aprende depois, você tem que cair dentro mesmo, né? Tipo... E a verdade, eu acho que conscientizar as famílias. Sim. Porque a escola, ela é importante, na educação básica é fundamental. E às vezes eu vejo o pai falando assim, não, quando meu filho fizer 6 anos, eu coloco na escola. Caramba. E se você parar para pensar, quem está educando nossos filhos aí, quem está educando... A internet e a TV. Esse aqui, eu tenho um Gael com 7 anos que ele fica assim, ó, né? Que ele tem a síndrome do pensamento acelerado ali, e os caras recebem um montão de informação e que o algoritmo tem um poder, a inteligência artificial, ela é uma realidade que ela vai focar para onde ele tem mais interesse, e o pai achando que terceirizando com a telinha e o problema, e a gente sente essa falta. E aí você estava nesse cursinho, você fez, vamos lá. E aí o que aconteceu? Comecei a estudar, entrei na escola com muita dificuldade, porque o ensino público não é legal, infelizmente. Aliás, um adendo, porque a gente culpa muito o governo, mas o problema é da sociedade. Porque professores que fazem concurso, na maioria das vezes, são mais remunerados que as escolas particulares. É uma falta de vergonha, uma falta de respeito com a população, porque o sistema faz de um jeito que o professor não quer ensinar, o aluno não quer aprender, muitas das vezes ele está ali para ganhar uma bolsa social, e eu não estou aqui para falar de política, mas eu estou falando que é um sistema com um círculo vicioso ali, de vício mesmo, de coisa horrível, para não funcionar. Então a gente tem problema com todo mundo. Então, o educador público, ele pode não ter uma estrutura, né, tão boa quanto da escola particular, mas ele tem um salário melhor do que um professor de escola particular. E uma carga horária menor do que... E a estrutura está se renovando também, né? Eu lamento muito quando eu vejo alguém desdenhando do ensino público. Eu sou aluno do ensino público e tive excelentes professores que mudaram a minha vida, que realmente mudaram a minha vida. E é interessante o quanto a gente olha para o ensino público sempre diminuindo, sempre dizendo que é ruim, sempre dizendo que não presta, e não é nem tanto assim. A gente tem realidades que são terríveis, de comunidades que a criança ou ela vai trabalhar ou ela nem consegue ir para a escola. Eu fui visitar uma comunidade, uma favela aqui na Cidade de Deus, e dentro da Cidade de Deus, que já é um lugar muito pobre, tem um lugar mais pobre ainda, que é o Pantanal. Lá, todas as casas são de madeira, é barraco mesmo. E a gente, não poucas vezes, passava por alguns barracos, Michel estava comigo, e as casas, e os barracos trancados com uma corrente, e 2 crianças lá dentro com uma televisão. O mais velho toma conta do mais novo, a mãe tem que sair para trabalhar. Estão trancados. E deixam trancados lá, porque não tinha... E aí tem um outro problema também, que naquela região ali não tem creche suficiente para todo mundo. Aí é outro problema ainda, sim, né? Então, Alex, mas é isso que a gente está falando. Ser professor é como se fosse uma religião. É um sacerdócio, né? É um sacerdócio. Se você não escolhe, você é escolhido. Dá para ganhar grana como professor? Dá. Mas o lance não é sobre a grana. Você escolheu transformar a vida das pessoas. É o propósito. Então, ser professor... E aí eu falo, sabe o que é pior? O professor não se valoriza. Não. Quando você pergunta pro cara assim, o que você faz? Aí ele fala assim, sou professor.
Ele fala cabisbaixo. Eu ele trabalho tem muito vergonha. isso com as professoras, com os professores hoje em dia. E esse hoje em dia é o que eu venho buscando nas escolas. Porque o professor, a gente precisa transformar o conceito que a nação tem da educação, né? E é através desse professor. E exatamente, não tem um médico, não tem um advogado, não tem um juiz se não tiver um professor. Exato. Exatamente. Então, Exatamente. tipo assim, cara, Exatamente. mas se a gente não começar a valorizar a nossa profissão, todo lugar que... você é empresário, é youtuber, não sei o que, tem seguidor. Não. Eu sou professor. Sou Sou professor. Primeiro de tudo, eu sou professor. Depois eu sou pai do Gael, da Bebeca e do Davi. Aí depois eu faço algumas coisinhas. Tem outras atividades. Exatamente. Só que as pessoas não conseguem. Eu tenho orgulho de dizer, eu sou professor. É isso. Entendeu? Então, se a gente não resgatar isso, vai ser no ensino público, vai ser no ensino privado, a gente vai ter um problema futuro, que é a falta de professor. Professor de física já falta. Já. Por quê? Geografia. Se ninguém valoriza, se a gente não valoriza, quem é? Se eu entro no terceiro ano do ensino médio das 20 escolas que a gente tem aí, 25 escolas, quem quer ser professor? Ninguém. Ninguém. O cara vai ser professor porque é meio candidato vaga. Mas a culpa é nossa. A culpa é nossa como educador, como sociedade, como pai, como... Cara, o que eu valorizo? Dia dos professores, quantos... E você falou, os meus heróis também não morreram de overdose. Não. Meus heróis são professores. São É professores. Lincoln Abrantes, é Nelson Santos, é Valdec Nobre, são caras que... Orozimbo, que entraram na minha vida assim, cara... Uau! Aliás, eu sou professor por esses caras. Inclusive... Falando do Orozimbo, você fez a proposta para ele da Xerox. Fiz. E Ele aceitou. legal. Eu comecei a estudar no colégio dele e olha que legal. Quando eu entrei a primeira vez em sala de aula, eu olhei os caras dando aula, eu falei, cara, eu quero ser o Chucruz e vou ser professor do ano de que cursinho. legal, cara. Eu sempre tive essa mentalidade. Só que eu tive muita dificuldade. Cheguei, cara, para aprender, eu lembro que eu também desesperava. Eu chegava a casa, vontade de chorar. Cara, não vou Você não conseguir. entendia nada, né? Não sabia nada, porque meu ensino até o 8º Aham. ano, meu 9º ano foi horrível, porque o professor, porque o sistema não conseguia me dar uma aula adequada para acompanhar aquilo. Mas eu continuei, 6 meses depois eu fiz a prova, e aí, cara, com 20 questões agora, eu acertei 3. Uau, aí, 50%. 50%. Aí, ó, viu? Mas estava muito longe da realidade. Continuei mais um ano e consegui 10, 11 questões. Aí meu nome já saiu no Jornal Rosa. Aí mais um Jornal ano... Rosa. Cara, Dos meu pai esportes. guardava Jornal esse dos jornal. Não, cada mas aí vez- essa prova que você tá falando já é a prova Da Epicar. da Epicar. Ah, legal. Aí no Então terceiro... já é o concurso. Já é né? o concurso. No segundo ano eu não passei, aí passei no terceiro ano. Aí passei para piloto da aeronáutica, pilotei a aeronave T-25, Olha. fui estudar em Minas, em Barbacena. E aí fui para Pirassununga, São Paulo, mas olha que coisa legal. Eu fiquei tão apaixonado pelos professores e eu já comecei a aprender a matemática rápido. Eu me apaixonei. Nesses anos de cursinho que eu estava me preparando, eu comecei a dar aula gratuitamente na UFRJ, curso final de semana, que é o CLAC. Que era o pré-vestibular comunitário. Exatamente. Uhum. E olha que legal. Você devolvendo um pouco daquilo que também te impulsionou, né? Então, eu acredito muito na lei da semeadura. Uhum. Eu acredito em Deus. Deus foi o meu norte, é meu norte a vida inteira. E eu sempre acreditei que se eu planto, eu vou colher o que eu planto. Então, era uma forma de eu dividir as pessoas e também. distribuir para a sociedade sem nenhum interesse. E eu vou te falar, o melhor salário que eu ganhei foi no curso comunitário. Porque as pessoas olhavam para mim com os olhos assim de gratidão. Cara, obrigado, obrigado. E eu precisei, eu ganhei uma bolsa, uma permuta. Então, Isso não tem preço. Não. Isso fica na nossa cabeça para sempre. E olha que é mais interessante. Eu ia ser piloto, né? Aí eu ia para Pirassununga, São Paulo, a gente internato. A gente chegava lá domingo e voltava na sexta-noite. Sexta-noite todo mundo ia curtir, sábado praia com a família e voltava domingo. O que eu fazia sábado de manhã? Dava aula. Dava aula. E era o momento mais gratificante da minha semana, porque eu me senti o cara. E aí, no segundo ano da Academia da Força Aérea, fui desligado. Não tive aptidão para ser o Chucruz. Eu falei, putz, não vou ser o Chucruz. Porque o Chucruz tinha que ser militar. Eu falei, vou sair, vou trabalhar, depois eu vou virar piloto comercial. Só que, o que eu sabia fazer de melhor? Dá Dá aula. Aí E foi traumático o desligamento? muito, você? eu chorei umas 2 semanas. Imagino, né? Mas eu podia ter voltado como oficial, intendente ou infante. Aham. Só que eu não quis. Aí meu Você pai... falou, ou eu sou piloto, ou eu não sou Eu nada. queria ser o piloto. Aham. Muito bom, Alex. Aí meu pai chegou, meu padrasto, né? Ficou desesperado, porque meu padrasto era policial militar, era praça. Uhum. Todo praça, o sonho dele é ter um filho oficial. Exato. Aham. Então, quando eu virei o piloto, Sim. o meu padrasto ele vai ver esse Não, e ele podcast. te adotou, né?
Exatamente. Não é Não, tu doutor, não. sabe que quando eu Te falei- adotou no sentido de ele cumprir essa função de pai e estar ali próximo de você. Então, existe... Vamos fazer uma ressalva, Tá. assim, depois, mas que interessante. Ele teve um filho com a minha mãe 10 meses depois, Sim. e digamos que ele não conhecia Cristo, eu tive uma educação difícil. Uhum. Bastante difícil. Uhum. Entendi. Então ele me colocava à prova o tempo inteiro. Tipo Entendi. assim, tu não vai Entendi. conseguir isso, não é pra tu, coisa e tal. Entendi. Mas depois que eu passei, eu virei o herói. Ah, tá, entendi. Esses 4 anos de bonança aí, Aham. de piloto. Uhum. Mas quando eu fui desligado e falei que não queria ser intendente ou infante, ele Aí o cortou comeu. tudo de novo. Entendi. Aí voltou lá pra trás. Voltou. Mas o que aconteceu? Mas que te mudou por dentro. Construiu. Eu falo sempre o seguinte, Fabi. Tudo é onde a gente olha. Uhum. A gente não pode achar bom ou ruim, mas eu sempre aprendi a agradecer ao universo, agradecer a Deus Uhum. por todas as coisas que acontecem na minha vida. Uhum. E graças a Deus eu consegui tirar aprendizado de tudo e, Uhum. É isso. e sou feliz. Então, tipo Uhum. assim, fui feliz, sou muito grato a ele. Todas sou as muito coisas grato cooperam a- para o meu bem, mesmo que não seja tão bem assim. É isso. Exatamente. Eu acho que o universo, Deus, ele tá olhando ali por mim sempre. Eu me considero muito abençoado. Eu me Amém. considero um cara de muita sorte por estar no lugar certo, aproveitar a oportunidade e ter muita disposição para trabalhar. Esse é meu Uhum. conceito de sorte. Mas aí o que aconteceu? Eu não sabia o que fazer. Cheguei na Ilha do Governador, no Sonarte, Colégio Sonarte, do Avelino. Pô, cara, queria dar aula aqui, como assim? Falei, não, pô, fui da Academia da Força Aérea, já dei aula no curso comunitário. E ele fez uma prova de aula para eu ser professor, gostou, mas não precisa de matemática, não, precisa de física. Falei, física eu sei também. Aí ele, física 3. Eu falei, putz, física Eu já sei mais ou menos. mas eu Meu aprendi. Deus. Aham. Então eu aprendi, fiquei especialista em Física 3, em Geometria, que era a matéria que ninguém gostava. E no mesmo ano, isso foi 2005 que eu fui desligado, eu entrei no Progressão para ser monitor. E aí eu dava monitoria de Matemática, Física e Química, que eu já sabia, eu fiquei bom nisso. E aí 2006, e aí é o que eu falo para todo professor, aliás, para todo ser humano, meu compromisso nunca foi com o meu patrão, foi sempre com o meu aluno. Tem um caso muito engraçado, porque nessa época eu morava na Ilha do Governador. Se eu saísse 6 horas, eu chegava no centro 6h30, ficava esperando 1h30 para dar aula, que a aula começava 8 horas. Se eu saísse 6h10, eu podia chegar atrasado. Sabe quantas vezes eu cheguei atrasado? Nunca. Disciplina. Nunca. É porque o meu compromisso era com o aluno. Eu queria o sucesso daquele cara. Eu sei da importância que é você entrar dentro de sala de aula para mudar o seu mundo. Né? Eu trabalhava com gente que queria provar. Então, sempre cheguei no horário e sempre fui muito predisposto a saber. E eu acho que a minha dificuldade fez eu olhar no olho do aluno e tá aprendendo? Tu entendeu? E ler ele. Você sentiu a dor dele. Você Exatamente. sabia, porque quando você entrou lá no Tamandaré, você não entendia nada. Exatamente. E você sabia a dor de você chegar em casa e falar assim, meu Deus, eu tô completamente perdido. Exatamente. E certamente você dando aula, você olhava e reconhecia os olhares do completamente perdido, Me né? achava nele. Eu já passei por isso. Tem um eu sei. chucrute ali. Eu sei o que Não, que é. e depois quando você vê aquele cara que você tinha tanta dificuldade e você foi luz pra ele em algum momento, cara, isso não tem preço. Tu vê ele adulto, tipo, ganhando o mundo, sabe? Até hoje. Eu tava no Maracanã ontem, eu vou no hospital, tem um médico, eu chego em qualquer instituição militar, tem um cara piloto, e como eu sou abençoado, né, por sorte, no meu primeiro ano dando aula, primeiro lugar do Brasil da escola especialista foi meu aluno, aí depois Olha. 3 primeiros colocados da ESA, hein? Então eu virei sensação. E aí Aquela frase, né? Deus sacode pra poder botar a pessoa no lugar certo, né? O Progressão Certo. tinha na ilha e tinha... centro do Rio, tinha em Caxias, Aham. tinha uma galera. E aí olha que legal, Não um era ano que eu Top Gun. entrei, Não ano que eu... Mas olha que interessante, se você parar pra pensar, de repente eu não piloto um avião comercial, mas a nossa empresa hoje é um avião. Uhum. É isso que eu tô falando. Um Boeing. É um Boeing. Assim, eu acredito que são. Eu tenho uma frase que eu tenho lido muito hoje em dia, que é Deus sabe do final antes da gente começar. Então, assim, você tinha que passar por esse caminho todo Sim. para mudar o cara que tu é hoje. De fato, até o gabinete lá dele, a sala dele, tem um mapa e tem um alfinetezinho em todas as unidades dele, tem os possíveis escolas que também são de outra, né, de outra marca, né, que ele considera e respeita também. E a gente fazendo uma leitura do Brains e do Chucrute, a gente vê que é um cara disciplinado, que é um cara que
ele tá 7 horas da manhã, no começo da manhã, na segunda-feira, no escritório dele, chamando todos os gestores. Tipo assim, se eu fechar os olhos agora e pensar assim, das marcas que eu conheço, né, das escolas que eu conheço, qual o gestor, o CEO, que vai estar de manhã cedinho na segunda-feira, fazendo o alinhamento da semana, pegando as cabeças do grupo, e isso é uma rotina que eu sei que o Chucrute faz. Então, tipo assim, você precisou passar, é teu, mas é da tua caminhada, é da tua trajetória, sabe? Eu acho que é mais fácil para mim também, é porque eu acredito de fato que a educação muda o mundo, né? E a gente pega os grandes CEOs de empresas de educação aí, e não tô julgando não, tá? Eu acho que a galera tá pensando Delega. na grana. Só isso. Eu nem falo que é só isso. Por exemplo, eu conheço alguns que são bons, que também têm esse, mas... E nem sei se é certo ou errado, mas o cara começou pelo mercado financeiro. Então ele entende de grana, ele vai lá, faz uma estruturação. Eu fui descobrir que escola valia dinheiro há pouco tempo, porque eu sempre fiz o que eu faço apaixonado, porque eu sempre olhei o resultado do meu aluno, eu sempre olhei o meu colaborador, o meu time tá junto comigo, porque eu sei que uma empresa é feita de gente para gente, que eu sou apaixonado por isso, eu sou apaixonado por desenvolver, eu mudei meu mundo por meio da educação, sabe? Então, para mim é muito fácil. Uhum. E se você falar para mim assim, o que você prefere? Cara, eu prefiro viver a minha rotina, eu prefiro estar com o meu time, eu prefiro compartilhar com eles esses momentos e o crescimento deles. Eu falo que talvez o CPF seja o meu lá e dos meus sócios, mas a escola é dele. Cara, o meu diretor em Belford Roxo, Arro, sabe muito mais do que eu de Belford Roxo do que eu. Sabe, a Leiliane lá em Cabo Frio sabe muito mais do 01 de Cabo Frio do que eu. Sim. Só que talvez eu tive uma experiência, por quê? E olha que interessante, isso foi um detalhe muito interessante na minha vida. 2005, 2006, segundo ano, já virei professor, coordenador, e veio uma oportunidade. Só que o ser humano, por si só, ele costuma achar que a oportunidade é laço, não sei o quê. E o dono da rede de progressão lá na época, tinham 3 sócios, eles resolveram ir para Niterói. Eles eram Centro, Ilha e Caxias. Eu falava, vamos para Niterói que vai ser bom. E tinha ido para Campo Grande nesse momento. Só que as pessoas acham que você tem uma marca. Eu sou dono da marca Progressão. Qualquer lugar que eu vou botar vai dar certo. É mentira. Porque o que faz uma empresa é o trabalho que ela desenvolve e o time que ela coloca. Exatamente. Porque as pessoas olham o trabalho e olham as pessoas que estão ali. As pessoas se conectam com as pessoas. A gente se conecta com gente, com histórias, com coisas reais. Com afeto. Comunicação desenvolve afeto. Sim. Não é só chegar lá e ter um negócio. Mas foram para lá, para minha sorte, e deram errado. Eu falo isso. Porque o dono não ia, não aparecia. E aí eles resolveram assim, tinha 3 sócios, eles tinham feito por 180 mil, cada sócio deu 60 mil, e o mais ferrado de grana lá falou, não posso perder esse dinheiro. Tem que achar um bucha. Eis-me que bucha. Aí perguntaram, Chucrute, tu quer ser sócio? Falei, cara, desde quando eu entrei na sala de aula eu queria ser professor, depois eu queria ser sócio. E aí o que aconteceu? Cara, para você ter uma ideia, eu não tinha 60 mil, eu tinha 20 mil na época, a gente pegou 20 mil e eles financiaram 40 mil para mim, em parcelas de R$ 4.200. Então eu dei aula, eu panfletei, eu coordenei, eu ia nas escolas fazendo parceria, e isso trouxe para mim um conhecimento de escola. Então eu brinco que eu conheço escola do início ao fim. E para resumir, a gente foi comprando uma escola, foi comprando outra, e hoje eu me considero o maior grupo de educação do Rio de Janeiro, sem um fundo financeiro por trás. A gente só tem gente apaixonada. Sim. Então a gente tem 27 escolas, a gente tem 10 mil alunos aí, quase 10 mil alunos, com 3 marcas, né, que é o 01, que é do grupo Transforma Educação, o ZH+, que é para um ticket mais elevado, e uma marca que a gente comprou para franquear no Brasil, para ajudar as pessoas. Então, é fácil, é legal a gente dividir e criar essa rotina, porque a gente gosta, de fato. Uhum. Entendeu? Deixa eu te perguntar agora aqui, assim, beleza, e aí veio essa história, você teve essa quebra da escola, começou a comprar a escola, montar a escola, abrir. É legal que ele já deu uma dica aqui pra gente, que ele trouxe gente amiga dele, né, o Beyoncé, né? Sim. Então, as pessoas foram se chegando e hoje você tá com esse grupo, né? E aí, consolidando a marca, né? Consolidando a cara do 01, né? Hoje em dia, se você fechar os olhos, assim, você já consegue entender como são as escolas do 01, porque eu acho que a marca ela vem sendo construída.
E aí hoje você sentiu a necessidade de fazer essa transformação. Tem uma outra marca para poder um outro segmento de pessoas, né? Uma outra busca de pessoas, que é o ZH+, não é Sim. isso? De onde que surgiu essa ideia, Scrute? Então, na verdade, foi o seguinte. Quando era progressão, tinha problema com o sócio, a gente falou, vamos virar a marca. E todos os especialistas... Então, o 01 começa do Progressão. Eu fui sócio do Progressão em Entendi. Niterói. Então, o Progressão vira 01. Olha que interessante. O ego do ser humano, do homem. Eu entrei no Progressão comprando essa parte de Niterói. Os sócios... Subsidiado. Exatamente. E aí dois sócios lá, falaram assim, não, mas pô, eu tô aqui desde o começo, você entrou agora. Eu falei, cara, eu entrei agora porque eu sou 10 anos mais novo. Em 95, 96, quando vocês lançaram aqui, eu tava estudando ainda, tava sofrendo lá na escola. Mas eu comprei de alguém. E aí começou essa brincadeira, não sei o quê, ou sério. E aí começou muita discussão. E aí um ponto legal, eu ia abrir no YouTube, pô, isso recente, 2019. Eu ia chamar o nome do YouTube Progressão. Aí eu só digo, quem disse que você representa Progressão? Porque quando eu era pequenininho, só que eu fui... o meu Progressão começou a ficar grande. Eu cheguei da ilha. Não. De Niterói, quer dizer. Niterói, Aham. Ilha, Alcântara, São... Aí você foi abrindo outros Progressão. Só que para eu abrir, eu tive que decidir. O cara falou assim, ó, você vai ter que ir sozinho. Aí comprei a parte de um, comprei a parte de outro. Eu falei, vou sozinho. Vou sozinho com o meu time, com meus sócios ali, com a galera que a gente tem tração, com vontade de trabalhar. Sem o pessoal mimizento. Uhum. A gente foi crescendo. Mas eles começaram a reclamar bastante disso. Os donos da marca, os fundadores. Os donos da marca. Aí eu falei, olha, eu não sou apegado a nome, eu vou mudar de nome, vocês vão ver o que vai acontecer, papapá. Por quê? Eu que trouxe para Progressão na época, colégio, falei sobre oficiais, porque eles eram cursinho voltado para sargento. Ah, entendi. Então a gente foi fazendo negócio direito. Teve Marechal Hermes, não teve? Teve, do Basílio. Então o que aconteceu? Vim de Marechal mesmo, né? Eu vim de Marechal. Aí chegando, cara, quando eu tenho especialista de marketing, falei assim, cara, eu quero mudar o nome. Aí ele, cara, não faz isso, porque o Progressão é muito consolidado, você já tem 6 ou 7 unidades. Eu falei, cara, não interessa. Nem que eu tenho que recomeçar. Quero ter liberdade. E aí tem liberdade. Foi quando teve a confusão. Confusão não, né? O negócio do YouTube, que você tentou abrir o canal. Exatamente. O cara disse, não, você não tá. Aí associei o meu nome. Aí meu nome deu tração. Eu falei, putz, sou Leonardo Chucrute. E aí nessa época eu conheci uma pessoa que estava vendendo uma marca que eu achei linda. Ele estava quebrando, ele tinha 3 escolas. Ele quebrou na Ilha, estava quebrando em Botafogo. E eu, quando vi essa marca há 7 anos antes, por que eu não pensei nesse nome? Que era o 01. Que eu gostava do nome. Aí você quer comprar mesmo que eu faço? As escolas eu não quero comprar, não. Mas esse nome eu quero, porque eu fui fã desse nome. O nome interessa. E o nome quebrado, queimado. Aí o especialista de marketing falou assim pra mim, é pior. Era melhor você começar algo novo. É melhor do zero do que você limpar um sujo. Exatamente. Mas eu falei, não, eu gostei do nome. E aí fiz, pra resumir, em 1 ano, mudamos tudo. 3 anos depois, isso foi 2018, 19, 20. Pandemia veio, 2 anos. Ninguém mais lembrava que era Progressão. Tu vê o Progressão hoje pequenininho. Usaram um gigante. Mas por que eu tô te falando isso? A estratégia, eu sabia que, cara, não interessa, mas é a única grana que eu tenho que tem que dar um tiro, tem que botar todas as escolas, independente da classe, com o mesmo nome, para gerar um burburinho, para a gente poder estar na ponte, para a gente poder estar na rádio, para a gente poder estar na TV. É a única forma que eu consigo juntar grana de todo mundo. É por isso que eu fiz um CSC, por isso que eu fiz uma rede escolar. Porque para você ter um especialista, de repente, um profissional com um salário de 12 mil, uma escola sozinha não consegue manter. Né? O exemplo que eu uso muito, para botar o nome lá na ponte, é 100 mil por mês. E olha que eu vou te falar, Como é que tu bota uma escola? Existe muito preconceito no nosso meio de salário alto na educação, sabia? Existe. E por isso que talvez a cultura do professor precisa ser... Somos nós que temos que mudar isso mesmo. A gente tem que dizer que somos profissionais valorizados, que a gente, assim... agradeço muito ao meu ex-chefe, algum dia na minha vida, que ele falou pra mim, não, eu não quero a tua marca. Eu quero você. Você merece esse salário aqui que eu quero te oferecer. E isso virou a minha cabeça na época, sabe? De tipo assim, é isso mesmo. Você montou uma estratégia para que você tivesse os melhores perto de você. E né? eu vou mais além, Fabi. O problema está na sociedade, que valoriza dar um iPhone
do que pagar uma educação pra gente valorizar o profissional. É isso. Então o cara chega lá e fala pra mim que não tem dinheiro, eu trabalho com classe C e D. Uhum. Aí tu vê, ele tá de iPhone, tá um Nike Retro que ele teve que pagar, que é a anuidade. Aí eu falo, cara, como é que É pode? verdade. Então o problema é... Devendo mensalidade. Se a gente for conversar, eu acho que a gente fica aqui o dia inteiro. É um Isso problema... Isso é sociológico, né? É, exatamente. Mais profundo ainda, né? É. Porque aquilo ali é uma conferência de status para ele. Exatamente. É a única maneira que ele tem de provar que ele pode ser um pouco melhor do que os outros, né? Sim. É como se fosse um selo para ele. E se você parar pra pensar, lá na Europa, os países que participaram de guerra, mas pensaram em educação 20 anos, onde a educação é primordial, a valorização do professor, a valorização da sociedade, em se curvar para um professor e dizer que é aquele cara, Uhum. o cara mudou. O cara mudou a história do país dele. O país dele hoje são, se você for olhar o superávit ali, se você for olhar, o cara, como é que pode? Esse cara estava enfrentando a guerra. O Brasil está sem guerra nenhuma e a gente não vai para frente. Sim. Porque a gente pensa educação como política pública de 4 ou 8 anos. E não dá para mudar. Só dá para mudar se a gente pensar numa educação de 20 e 30 anos. E é difícil isso na política brasileira. Você pegar alguém que fale assim, cara, eu não vou colher o que eu estou plantando aqui. Porque tu pega um político com 50, 60 anos, ele não tem expectativa. Mas o meu neto vai pegar, eu vou mudar uma geração. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Exatamente. É isso aí. Então, cara, eu fico impressionado como é que isso acontece e que a gente não fecha os olhos assim como sociedade. Sim. E aí agora vem essa mudança de bandeira pro ZH+. Eu fiquei apaixonada, tá? ZH+, tão bonitinho. Então, por quê? A gente estava lá como 01, foi estratégico, mas a gente percebeu que o pai vou botar um lugar que eu não tenho unidade. Vou botar um lugar que eu tenho unidade. A gente está aqui para falar... Vamos abrir o jogo. Os tijucanos. Fala, você vai entrar no nosso reduto aqui. Não, vai entrar não, já tá aqui, já tem um ano, né? Então, por classes sociais e Brasil, tu pega um pai de Caraí, ele não quer falar que paga a escola do cara que paga em São Gonçalo. Cara, a gente vive em sociedade e é isso mesmo. Aí o cara fala assim, cara, como é que eu pago aqui o 01 em Caraí é o mesmo preço de São Gonçalo? Ou mais ainda, como é que eu pago em Caraí e tem as mesmas coisas que o cara de São Gonçalo? E eu passei por um momento utópico, porque eu acredito muito que a educação transforma o mundo, e teve uma época, quando eu fui contratar o projeto bilíngue para a rede, eu falei, não, todo mundo tem que ter. Até o cara de Nova Iguaçu e Belfor Roxo como eu tem que ter acesso à língua. Só que aí eu fui ver, cara, o pai não quer pagar. Ele não quer. Ele não quer. Se você botar R$20 a mais, R$30 no material ou na mensalidade, ele não tem condições. Eu falei, cara, é o McDonald's que você deixa de comer. Não, mas eu tenho que comer o McDonald's. Tá bom, tudo bem, eu aceito. E aí eu tive que rever. Mas quando eu botei para todo mundo, eu vi que, cara, é um problema de cultura local, é um problema de condição financeira, é um problema de... E eu tenho que me adequar Essa é a realidade. à realidade. Sim. E aí, o que eu fiz? Cara, onde tem um potencial econômico melhor, eu vou conseguir oferecer coisas melhores, que é onde o investimento financeiro é maior. Então, por exemplo, eu trouxe lá no ZH+, eu estou trazendo o Anco, que é um sócio emocional e que é um bilíngue em inglês. Que legal. E, de repente, se eu fosse oferecer isso... E é um público. E assim, na verdade, é a diferença mesmo de expectativa para o público, né? Exatamente. Aquele cara, talvez, de uma outra unidade do 01, ele quer mais um simulado disso, para oportunidades na vida. E hoje em dia, aí eu falo muito pisando no chão da Tijuca mesmo, né? Porque aí não tem jeito, né? Hoje, esse público, ele quer viver a experiência. Ele quer que o filho seja transformado, né? Ele quer saber que tá chegando, que tá, tipo assim... Ele entende o valor da escola, não é o preço da escola. Ele entende o valor da escola. Ele sabe que a escola é um investimento. A gente conversa muito sobre isso aqui, né? Quando o cara chega, tipo assim, ele tem esse reconhecimento, tipo... Pô, a mensalidade, ela nem cobre o valor que essa escola me dá, né? Então, esse é um público daqui da região. Não, e é enxergar o valor econômico mesmo. O cara de Nova Iguaçu, às vezes, ele está disposto a botar 30% da renda dele num colégio e ele, cara, não, talvez esse aí não faz sentido para mim, mas se você colocar o meu filho para ser um piloto ou para passar no Enem, já resolveu, é isso que eu preciso. É uma linguagem. E aí, de repente, o cara de Caraí, que a renda dele é 5, 6 vezes maior, tá disposto a botar 10% da renda dele, que é o triplo do cara. Exato. Exatamente. Então, é enxergar a praça,
né? É enxergar as E oportunidades, adequar a realidade. um nicho e, cara, tu quer isso aqui, ó, no ZH+, tem isso. Ah, é muito pra mim. Cara, tem o 01 ali que ele tem isso. Sim. Obviamente que todos eles entregando a qualidade dentro da proposta que a Excelência. gente está oferecendo. Quer ver um O exemplo? ZH é franquia, não? Não, é próprio É nosso. Mas quer ver um exemplo? Ou seja, a gente fez uma propaganda falando do material didático que a gente colocou, aí o cara falou assim, mas por que na unidade tal não tem o mesmo material desse? A vontade de você responder é investimento financeiro, é condições de mais tempo, Uhum. aí tu respira fundo, é análise de mercado. Mas, tipo assim, cara, é Uhum. óbvio. Se o colégio lá custa 2.500 e você paga 700, Tem que ter diferença, não tem tem jeito. que ter diferença. Não tem jeito. A precificação é diferente, o mercado é diferente. Uhum. Ah, mas tá falando que lá é melhor. Estou falando que lá assim é melhor. E falar que lá o seu é melhor não é que o seu é ruim. O seu é bom pra caramba. É. Né? Ele tem resultado pra caramba. Só que o ser humano tem essas Uhum. coisas, né? Então, por isso que a gente ouve essa troca de nome, é por isso que a gente está reestruturando. A gente Hoje tá tem desenhando- quantas? Você transformou as unidades 01 em ZH+, ou você começou Abriu. unidades novas como Novas. ZH+? Então, eu escolhi as que tinham potenciais financeiros e praças boas para fazer a Icaraí. mudança. Então, Icaraí e Niterói. E a gente tinha comprado 2 Martinzinhos, Uhum. Meyer e Vila Isabel, onde a gente enxerga um potencial de ticket maior Uhum. e estamos transformando elas. E umas, inclusive, fizemos adequações. Então, para ter ideia, a gente fez investimento nessas 3 unidades para mudar a estrutura. Legal. Só para dizer assim, não é porque o nome é maior, porque o cara pode pagar. Não, vou te oferecer coisas a mais. Eu vou fazer uma obra faraônica aqui, com uma estrutura maior, com uma sala de aula igual lá da Europa, com um modelo de educação Uhum. De alto diferenciado nível. Uhum. para a galera de ticket B. Entendeu? Então a gente olhou e a gente enxerga que talvez hoje no 01 talvez tenha 1 ou 2 unidades ainda com potencial de virar ZH+, que a gente vai fazer ao longo de 2 anos. Uhum. E a gente quer investir em novas escolas Unidades. ZH+, ou do zero, e aí a gente está procurando parceiros. A gente está ouvindo o mercado, né? Como eu falei para você. A franqueadora pode ser um caminho para isso também? Não, a franqueadora é outro business. A franqueadora, eu acho que a franquia em si você tem como uniformizar. Só que escola não é McDonald's, então não dá para ter o mesmo hambúrguer. Uhum. E aí acho que é o problema que você falou. Você pode ter o mesmo processo, mas não pode ter o mesmo resultado. Exatamente. Perfeito. Então, É tipo isso. assim, a gente vai ter uma franqueadora onde o pedagógico vai ser a mesma diretriz, o comercial vai ser a mesma diretriz, o marketing vai ser a mesma diretriz, mas o molho especial lá vai ser diferente, vai ser a cara do dono. Então, eu entendo franquia de colégio dessa maneira. Aliás, eu tenho discutido em fóruns com caras grandes que já foram donos de redes de franquias que venderam por bilhão. Aí a gente conversa muito sobre isso. Ele falou, não, cara, o seu deu certo porque tu tinha um material didático. Então, você franqueava era material didático. Na verdade, tá vendendo material didático dizendo que é franquia de escola, que não é verdade. Exatamente. O buraco é muito mais embaixo na escola. E é uma forca de 2 legumes, né? Porque, assim, se você produz o teu material didático e aí você vende como uma franquia e aí não tem um molho especial que precisa, vai ser teu nome que vai estar rodando aqui e aí vai ser aquela coisa, aquela comparação do tipo, por que está acontecendo aqui, o que não está acontecendo, por que tem ranking diferente, por que tem cultura diferente, e é complicado. Mas sabe como é que você mata isso? Primeiro, uma cultura de verdades e clareza. Então, mesmo se me perguntar qualquer coisa, quando você pergunta assim, pode perguntar qualquer coisa, eu vou falar a verdade, então não tem um problema relacionado a isso. Então, eu sempre tive muita transparência. Então, eu penso em franqueadora hoje como um centro de treinamento, aonde a gente vai dar um suporte para os diretores da escola, para o dono da escola, professores ou educadores que estão investindo em educação. Então, a gente vai dar a fórmula que eu passei, que meus sócios passaram, que o meu time passa, porque a gente sabe fazer escola. A gente tem 10 mil alunos, tem 25 escolas de vídeo. Não é à toa, né? Não é à toa, então a gente sabe. Então a gente vai dizer pro cara, ó, isso aqui vai dar resultado. E aí, se você entende que escolas são feitas de pessoas, eu faço até uma analogia muito legal nas minhas palestras, dependendo, eu faço palestra para pai, eu faço palestra para coordenador, para diretor, mas principalmente para dono da escola. Eu falo que colégio é um corpo humano. Então, o atendimento são os olhos. Você não tem a segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão, só que tu tem que treinar o atendimento, ele tem que saber o que mostrar, a hora que mostrar. O comercial é a boca, só que aí tu não conversa com o comercial, aí o cara fala assim, ó,
tu não fala o valor da sua escola. Aí tá dando desconto para todo mundo. Aí tu tem um índice de rematrícula de 90%. Não, e isso do valor da escola, o primeiro cara que tem que saber a missão e o valor da tua escola é teu colaborador, cara. Cara, comercial. E se você for, às vezes, nas grandes redes, se você perguntar aleatoriamente na visita, qual é a missão e o valor da escola? O colaborador não sabe responder. E não vive aquilo. Então, tipo assim, eu falo o seguinte, o cara tem que saber, ele tem que saber a sua meta, a meta tem que ser clara. Na unidade tal eu preciso de 70 alunos. No 9º ano eu tô com a turma deficitária. Talvez essa eu possa abrir um pouquinho mais a negociação para desconto. Essa aqui não tem jeito, não vou dar desconto, porque não... Tá cheio. Tá cheio. Se de matrícula 90%, não tem. É negócio, pô. É tem que dar retorno. Muito bem. E aí a gente tem que falar isso para a sociedade. Tem pai de aluno ouvindo a gente. Sim, escola é uma empresa. Exato. Pra gente valorizar o nosso colaborador, nosso professor, não é nosso filantropia. funcionário. Não. Tem até filantropia, a gente Sim, tem. mas não é o caso. Não é o caso. Não, você escola tem privada. filantropia. Ela não é uma instituição filantrópica. Exatamente. A escola privada não. Não é. A gente tem escola pública bom? Tem. As escolas militares, tem o colégio militar, tem o Pedro II, tem. Não, e tudo assim, bem. tem toda a obrigatoriedade de empresa, porque tem os custos lá em cima, né? Uma folha de pagamento lá em cima, impostos lá em cima, marketing, estrutura, manter a estrutura. Risco operacional. E existe uma coisa que, hoje em dia, o que também está diferenciando grandes empresas, o treinamento e a capacitação do seu time. Entendendo de gente. Cuidar do teu time. É cuidar do emocional, é cuidar de levar algo novo, é preparar o teu time para que ele seja a cara da tua cultura. É de tipo assim, por que eles têm esse comportamento? Todos iguais, porque é a cultura da empresa, sabe? Isso é caro hoje em dia e a gente vê grandes marcas não fazendo, se perdendo, e a gente vê essa coerência acontecendo, né? E Fabi, eu entendo um pouquinho de números. E por que eu fui para franqueadora? Porque, por exemplo, hoje, talvez eu ganhe menos dinheiro de quando eu tinha 2, 3 escolas, que eu estava lá no Simples. Porque os impostos, o lucro real aumentou absurdo. E, cara, 27,5% de INSS patronal. Já de cara. De cara. Então, tipo assim, meu irmão, já comeu 27,5% a mais. Deixa eu só entender então uma coisa, porque eu não conheço o grupo. Sim. Você tem o 01, que é a sua marca. Não, vamos lá, deixa eu te explicar para você entender. A gente tem a Transforma Educação, que é uma holding. Na Transforma Educação, a gente tem o 01, que são 27 escolas. Tem o ZH+, que são 3 escolas que a gente quer expandir. Que é o premium teu. Isso. E a gente tem a franqueadora. A gente não é dono de franquias, que é o Educandos, que a gente comprou era uma escola que o dono faleceu. O nome é Educandos. Educandos. É uma outra escola. É uma outra rede, é uma outra marca. Uma outra marca. A gente é dono só da franqueadora. Tá, beleza, entendi. E que vocês vendem o método. A gente vende a franquia. A franquia, entendi. Exatamente. Esse é o grupo hoje. E quantas unidades tem da franquia? Já que a gente está aqui, todo mundo pode estar querendo ver o Chucrute aqui, querer uma unidade. Você que quer ser dono de escola e ficar com alguns tiques assim. E que legal, né? A gente hoje tem 6 que a gente começou no passado. Legal. Porque, na verdade, olha como é que são as coisas, né? Quando eu descobri que escola valia grana, eu fui estudar. E todo mundo, eu já ia abrir... Quando que isso caiu a ficha? Tem uns 3, 4 anos. Tudo muito rápido. Foi 2000. Olha, você já tinha um monte de unidade, meu irmão né? está me escutando nesse momento e ele vai te falar assim, Chucrute, para de falar que escola dá grana, porque ele fica falando isso comigo. Ele vai... Mas assim, é verdade, Felipe. Escola é rentável, é né? rentável. Tem que ter uma boa gestão. Tem que entender de gente, tem que saber dividir, tem que saber criar uma meta, tem que ter uma gestão comercial. Tem que saber delegar. Tem que ter uma gestão de marketing. Sabe qual é o problema das escolas hoje, quando eu vou dar consultoria, quando eu vou dar palestra? O cara é um samurai. Ele é operacional. Ele entra na escola, trabalha lá, acha o cara indo... Aí ele... Ai, tô exausto. Tem mãe chata, Tem. Tem. Mas você está fazendo o que para mudar? Qual a parte estratégica que você está fazendo? Você está conversando, está vendo seu comercial, está vendo seu marketing, está vendo, conversando com o seu time, está trazendo gente de fora, está dividindo com ele? Ah, não. Então realmente não dá dinheiro, tu vai morrer aí dentro, cara. É verdade. Só que, tipo assim... Vai se afundar aí. Vai se afundar. Só que tem tempo. E eu descobri isso, olha, engraçado. Em 2018 eu contratei uma consultoria, aí o cara olhou a minha empresa toda e falou assim, conversou com todo mundo. Aí ele falou, Léo, descobri o problema da sua empresa. Eu falei, pô, que bom, na época foi 20 mil reais, se eu não me engano, e era dinheiro pra caramba pra gente, é dinheiro pra caramba, mas naquela época era mais ainda. A gente era muito menor.
Aí descobri o que sua empresa tem. Eu falei, me fala, cara, tô curioso. Chucrutismo. Léo Dependência. Léo Dependência. Sua escola tem Léo Dependência. É você para comprar papel higiênico, é você para conversar com o professor, Olha. é você para atender. Por quê? Como eu sabia tudo de escola, eu achava que eu era melhor em tudo. Uhum. E aí eu comecei a mudar. E até podia ser o melhor em tudo, mas não necessariamente precisava ser você para fazer tudo. Mas se eu fosse o melhor em tudo, eu tava errado. Ah, sem dúvida também. E aí ficou aprendendo. Tipo assim, cara... E hoje tu eu... começou a criar teu time. Exatamente. Hoje eu sei direcionar todo mundo. Mas provavelmente... Aliás, com certeza, o Beyond, diretor pedagógico, sabe muito mais de pedagógico do que eu. O Paulo Pereira, diretor do marketing, sabe muito mais de marketing do que eu. E tá tudo bem isso, né? E que bom! É isso aí. Que eu tenho o talento de saber fazer as perguntas certas, de motivar, de direcionar a galera, e vamos ali, eles acreditarem em mim e falar assim, cara, esse cara me representa, eu escolhi esse cara para me representar. Então, isso faz toda a diferença para a gente falar que a escola vale grana. E aí é isso que a gente faz como empresa, como franqueadora, como 01, é isso que eu falo para o Brasil inteiro, cara. Porque aí talvez possa ser utópico, mas aí que tá o lance. As pessoas dizem, cara, mas tu fala de tudo para todo mundo. Aí eu falei, é isso. Uhum. Porque se a gente conseguir mudar as escolas do Brasil, o meu propósito de vida deu certo. É isso. Que é transformar o mundo por meio da educação, não é só falácia. Então, tipo assim, eu tô aqui nessa rua, o cara do outro lado da rua tava conversando comigo. Aí o pessoal, tirei foto com ele. Não. Mas tu tá falando tudo que tu faz pra ele? Sim. Tudo, se quiser eu mostro os números, se quiser eu abro, eu dou um contato. Não tem problema, porque mesmo que você tenha uma franqueadora, né? Que é teu negócio. É né? isso. Que é um negócio pra você. Agora, uma pergunta sobre a sua franqueadora. Quem está assistindo a gente, quais são os dados que você pode dar pra gente de valor de investimento, de interesse de local? Então, hoje depende expansão, muito, né? porque a gente pode fazer uma franquia como curso preparatório, como curso técnico ou como escola. Então, se você quiser com um curso, a partir de 50, 60 mil reais, você consegue ter uma mini franquia. Agora, se quiser ter uma escola estruturada, investimentos acima de 400 a 700 mil, que você faz dependendo do tamanho da escola, você vai ter Fundamental 1, Fundamental 2, médio. Agora, taxa para gente de franqueador é algo em torno de 60 mil por curso. Tá. Então, beleza, eu quero montar um curso preparatório, é isso? Tá? Curso preparatório. Curso preparatório, que é o menor investimento. Sim. Ele tem que ter o espaço, é óbvio, né? A partir de 3, 4 salas, tu já consegue fazer. Entendi. E aí vocês dão todo o know-how, todo o material didático, treinamento dos professores. Tudo, a gente tem tudo que o cara precisar para ele montar um curso preparatório, ele consegue. E com propriedade, né? Eu comecei assim, só se começar. E qual o ticket médio? Então, aí a gente estuda praça, né? E que é interessante. Um curso preparatório em Nova Iguaçu é diferente de um curso preparatório em Niterói. Mas, em média, um curso preparatório, dependendo, algo em torno de 500, 600 reais. Que é o grande lance. O cara vai entrar como curso com a gente, vai entender de escola, daqui a 2, 3 anos ele vai estar montando a escola dele. Legal. Entendi. E tudo bem. E vocês têm mapeado os locais que vocês querem expandir? Temos. No Transforma Educação, como o Grupo 01, como ZH+, e franqueadoras, a gente faz análise de mercado para usa um Google lá, algum aplicativo bom, para dizer tamanho de mercado, capacidade de ticket, para o cara entender. Porque eu falo sempre o seguinte, o empreendedor, qual é o maior problema do Brasil? Né? De cada 10 empresas, 7 fecham. Porque o cara vai abrir, vai dar certo. Sem preparo nenhum. Aí quebra. Só que o lance para dar certo a cada 10 que 6, 5 funcione, porque ele vai ser propagador. Não, e para você, eu sou especialista em franquia. Não sabia. Eu fiz o primeiro curso de pós-graduação da ABF no Brasil. Caramba! Que teve, junto com a SPM. Cara? Não, mentira. Tem uns 12 anos já tem bastante tempo. Então, tipo assim, foi muito enriquecedor. O melhor do curso não eram só os professores eram extraordinários, mas era os alunos, né? Porque aí tinha o cara da Taco, tinha o cara do Rei do Mate, do Mega Mate, do CCA. Todo mundo que era franquia mandou os seus responsáveis por franquia participarem do curso. Maneiraço. Então, os caras que já estavam fazendo isso há anos, há séculos, estavam lá para aprender sobre franquia. E, na verdade, era uma grande troca, era muito legal. Não, e isso é bacana, né? Porque, assim, na verdade, não é só querer abrir uma franquia, né? E receber tudo pronto. É ter esse apoio para o teu know-how, né? Para saber se aquele cara, né, vai
vai estar Sim. conduzindo da melhor forma, né? Porque também ele pode até prejudicar um pouco. Cuidar da sua marca, mas essa é uma das proteções da franquia. Eu acho que o mercado entende bem que lógico que surge a sua marca, e é por isso que eu não franqueei o 01. Porque o 01 é Perfeito. um nome muito mais forte. Sim. Perfeito. Mas se o cara fizer besteira lá, foi a gente que fez, porque nós somos 01. Entendeu? Agora, por exemplo, quando eu tô franqueando uma marca, se o cara fizer besteira lá, é ruim pra marca, mas vai sair um comunicado lá. A franquia da unidade Tijuca fez isso, não estamos compactuando, vou excluir ele da franquia, vou acabar o contrato com ele, Sim. se ele não compactuar os meus valores. Sim. Mas o que eu posso afirmar é que eu tô treinando ele o tempo inteiro pra ele Sim. fazer... Só que não é o mesmo hambúrguer. Não é. Então você que trabalhou com franquia, se você estiver falando mentira, você pode falar. Sim. Loja de roupa, comida... Por isso que muita gente fala, cara, dá pra franquear a educação? Dá. Desde que você entenda o que você está comprando e o que você está vendendo. Peculiaridade, Sim, Exatamente. hoje em dia, eu acredito que a minha maior especialidade é treinar a cultura da empresa, né? Montar o teu time para que ele entenda a tua cultura e seguir. Então, eu tenho trabalhado com muitas empresas e sinto que isso, quando a escola fala, é franquia, o problema é que não cria esse treinamento de cultura, essa cultura ela não vem junto com a franquia, né? Então você precisa de fato ter uma análise, um cuidado e ali, cuidado direitinho para fazer. Ai, que papo gostoso, e a gente tá estourando. Tá estourando o tempo. A gente tá estourando o tempo. Eu tinha mais uma pergunta sobre o então Educando. faça. Sim, educando. Desculpa. Eu invisto 50 mil. Qual é o Tu quer abrir escola? Payback por volta de 2 anos. 2 anos. 2 anos é o tempo médio lá de estudo, dependendo do que você investe. Legal. Desafios futuros, Léo. Cara, eu acho que primeiro, a criação dos meus filhos. Esse que eu ia falar, para falar um pouquinho da paternidade antes da gente terminar, porque eu acho bem bonitinha essa parte. Então, há 1 ano e meio eu enfrentei um processo de divórcio. Então, hoje eu sou pai solo, então eu acho que continuar passando os valores de família de parte separada. Então, esse é o maior desafio que eu tenho nos próximos anos. Em relação à parte profissional, continuar sendo feliz, continuar tocando o coração das pessoas, continuar viajando o Brasil e dividindo um pouquinho o que eu aprendi dentro de sala de aula, dentro das empresas e vivendo. Acho que um dia após o outro. Esse é o grande desafio. Legal. Eu tenho um presente pro Léo. Deixa eu fazer uma promoção então, Léo, agora. Sim. O cara tá assistindo a gente e quer comprar uma franquia da Educando. Qual desconto você vai dar para ele? Viu no Café e Educação. Café e Educação, da Fabi. 10%. 10%. Você que tá assistindo a gente, quer ter seu negócio próprio de educação, tá aqui a oportunidade, procura o Léo, manda... Leonardo Chucrute, eu que respondo no meu Instagram. Qual é o Instagram? Leonardo Chucrute. Como é que se escreve Chucrute? CHUCRUTE. Chucrute normal, chucrute de pobre, né? Chucrute de rico não. Esse chucrute de rico é SHUTH. Não, esse é Chucrute raiz de Nova Iguaçu, Ilha do Governador, e tá tudo certo. Vou pedir pro Thiago botar na legenda aí, @chucrute, o Instagram dele, vai lá e fala assim, vi no Café Aliás, também, Thiago, eu quero meus 10% de desconto. Aliás, depois que a gente terminar, Thiago, né, dessa produtora maravilhosa, qual é o nome da produtora? Ideal, maravilhosa. Muito obrigado por ter aberto o espaço aqui pra gente. Que a gente tá amando esse espacinho. Que é a casa do Café Educação. É isso, é a casa. Lindo, né? Uma estrutura bem boa aí. Pode ser sua casa também, Léo. A gente fica tá à vontade. muito chique aqui, Vou tá? alugar com certeza. Aí, tá vendo? Olha, desculpa, mais uma vez. É que hoje eu tô muito comercial. Olha só, quem tá vendo a gente agora aqui e quiser também gravar aqui, qual o desconto que a gente pode dar aí, Thiago? Que o patrão ficou maluco. Quantos por cento? 30%. 30%. Eu não falei 10, eu não falei 20, eu não falei 25. Eu falei 30%. Porque aqui no Café Educação a gente toma café. Tem essa xícara. Olha, essa taça maravilhosa para beber água. E vai estar aqui o @ da produtora. Bota aí o @ da produtora. Você vai lá no Instagram, vai falar com o Thiago. Fala assim, eu vi o Café Educação, queria gravar lá. Então, vai ter um desconto de 30%. E eu dei um presente pro Chucrute. Cadê? Ele tem algumas paixões. Olha aí. Ele tem algumas paixões. E eu acompanho ele, eu sei que ele tem uma paixão. Então. Eu vou deixar ele abrir. E é isso.
eu quero que ele tenha muito sucesso. Tem na frente e tem atrás a paixão. É na frente. Certo aí, tem gosto pra tudo. Pra tomar um cafezinho. Depois do 5-0. A caneca também do Café Educação é sua, você pode levar. Show de bola. Agradecer também a Trevo Presentes, né, que é nossa parceira e sempre manda... Coitado do Thiago, tá sempre recebendo meus pacotes aqui que manda entregar. Então, Trevo Presentes, também muito obrigada aí pelo seu carinho. E é isso. Vou deixar vocês terminarem aí. Já termina. Agradecer demais a tua presença aqui, é uma honra pra gente, é uma honra falar sobre educação, eu sou apaixonada por educação, e se eu pudesse, e é isso aí, a gente contando pra todo mundo, não é porque eu trouxe de uma rede, eu trouxe de outra, eu vou falar de todo mundo, mas é claro, tenho aprendido muito com a minha caminhada aqui, que a gente senta na mesa e a gente compartilha com pessoas que a gente confia, que a gente gosta e que a gente quer ver, ó, voar. Acho que, primeiro, agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Fabi, por proporcionar esses momentos. Obrigado por me apresentar o Alex. Opa, eu que agradeço, irmão. Não conhecia. Várias histórias aqui. Bastidores de alguns lugares. Verdade. Já veio pessoas em comum. Já veio alguns insights aqui para parcerias futuras. Eu acho que isso é interessante. Agradecer a produtora aí, o atendimento, aí, o café maravilhoso. Produtor ideal, mandando muito bem. E, cara, a você, primeiro pai, você mãe, você valorize a educação. Comece a pensar na educação como um investimento, não só dos seus filhos, mas dos seus netos. E, às vezes, muito mais do que grana, que a gente fala investimento é grana. Dê atenção, quando seu filho chegar a casa, pergunte para ele qual foi o desafio que ele venceu hoje. Para de fazer aquela pergunta boba. E aí, como é que foi o dia hoje? Que ele fala para você, bom, que não acrescentou em nada. Pergunte para ele assim, cara, qual é o desafio hoje? Mostre para ele quanto é importante a educação. Comece a valorizar. Outra coisa que eu falo muito, cara, é a corrente do bem. Lá atrás, eu tenho um instituto também que eu não falei aqui, que eu não gosto de falar. Instituto Léo, é verdade. Eu tenho o Instituto Léo que ajuda mais de 600 crianças que estão em zona de vulnerabilidade. Mas antigamente eu dava bolsa no curso de progressão lá e o cara não tinha condições de pagar. Eu falava assim para ele, ó, quando você passar, não esquece. Ajude alguém. Não precisa ser no meu curso, não. Em qualquer lugar. E hoje eu tenho uma galera que doa lá para novas pessoas estudarem, sem coração. Isso é valorizar a educação. Isso é qual o nome do instituto? É Instituto Léo. Iléo. Iléo. Então, @Iléo. Dá para poder, se você quiser ver em casa aí, depois. Então, mas o que eu falo é o seguinte, não precisa ser no Iléo, não. Faça. Apenas faça. Se tu tem condição financeira, se tu tem tempo. Cara, olha que legal. Eu tava esse dia na Zona Sul, Saulo, o nome dele. Ele é um cara de uma empresa gigante. Sabe o que ele me pediu? Ele falou, cara, eu quero te ajudar, mas não quero te ajudar com grana, não. Eu queria dar aula lá na comunidade mais perto, que era Providência. Aqui. Caraca, é isso. Legal. Às vezes não é dinheiro. Às vezes eu falo assim, cara, eu quero dar 1 hora de afeto ou 1 hora de aula num curso comunitário onde eu vou ajudar alguém. Legal. Que mudou a minha vida. Então, valorize a educação de fato. Você que é estudante, né? Aproveite esse momento, vai passar. É isso aí. Né? E aprende o seguinte, o que você aprende na escola não é resolver um problema de matemática, um problema de história, de geografia, que isso o Enem não quer saber. Ele quer saber como é que você se comporta diante dos problemas. Na vida. E esse é o lance da escola. É isso. A escola não está para te ensinar que a fórmula de Bhaskara é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. A escola está para te dizer, cara, quando eu pego um problema que envolva Bhaskara, como é que eu posso fazer isso? Eu sou meu produto, é Bhaskara. Como é que eu crio resiliência? Até porque, qual é? Google, inteligência artificial. Tá tudo aí. Tá tudo aí. É isso aí. É saber como é que você se comporta emocionalmente, como é que você se comporta diante do problema. E aproveite que vai passar. E outra coisa interessante, que eu pudesse dar uma dica. Comece a olhar o lugar onde você está. De fato, não é papo de coach, não. Você é a média aritmética de onde você vive. Então, se tu tá num lugar onde tá todo mundo usando droga, daqui a pouco tu vai estar usando, porque tu vai achar maneiro. Né? Então, se tu tá num lugar onde a galera pensa baixo, tu vai pensar baixo. Não vai crescer, tu não vai sair da sua bolha. Eu sempre quis e fazer as perguntas certas de gente que estivesse acima de mim. E para terminar, se você é um educador, se você é um professor, valorize, você de fato transforma o mundo, você é o cara, você é o herói de fato, você que tá levando esse piano aí, valoriza, bota aí no peito. Eu sou professor. É isso aí. Eu mudo o mundo de fato. É isso aí. Gratidão. Gente, muito obrigada. Obrigado. A gente vai... Esse mês vai estar muito especial, vai ter um monte de convidado legal. A gente está com uma agenda bem legal mesmo. E é um prazer enorme ter vocês por aqui no nosso Café Educação, tá bom?
Beijo, até a próxima. Obrigado, gente. Beijo Um grande. beijo.